fazer o caminho seguro da sabedoria. Se nós tivermos a sabedoria, nós vamos poder entrar em qualquer lugar, nós vamos poder estar em qualquer situação, e não vamos ter atrito com ninguém, porque a sabedoria está acima de todas as coisas. E aí, hoje nos nossos dias, nós vivemos dias de decisões difíceis, muitos caminhos, poucas certezas. E aí eu pergunto para você: quem está nos guiando? Se você não tomar chá de folha, como que é o seu nome? Anaías. O nome bíblico, eu acho que, né? Anaías, chá de folha, Anaías. Se você realmente estiver dentro desta palavra, e a palavra de Deus diz assim: ouvi a tua palavra e guardei no meu coração, escondi no meu coração. Se nós tomarmos chá de folha, dentro do exemplo aqui do texto, né, dos provérbios, se nós tomarmos chá de folha e nós guardarmos esta palavra no nosso coração, escondê-la no nosso coração, em qualquer situação da nossa vida, nós teremos as saídas dadas pela sabedoria que vem do alto, que é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta é a sabedoria que o mundo precisa ter, que o mundo precisa conhecer e que não conhece. Porque a própria palavra lá em Isaías diz assim: olha, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não escutam. Mas o gostoso é quando nós temos dessa sabedoria, nós ouvimos e a palavra desce ao nosso coração. Nós ouvimos e a palavra remexe dentro de nós. Nós ouvimos e dá um prazer de querer aceitar Jesus novamente, de se batizar novamente, de buscar o Espírito Santo novamente. Porque essa sabedoria é algo sobrenatural que nos traz alegria, paz e contentamento em nosso coração e em nossa vida. Aí eu quero dizer para você: quem não tem a direção de Deus vive perdido mesmo andando. Quem não tem a direção de Deus vive perdido mesmo andando. Mas andando como? Sem rumo, sem saber para onde vai. Não é isso? Às vezes nós não andamos assim no nosso dia a dia, saímos para fazer uma coisa e de repente estamos fazendo outra, então estamos andando muitas vezes sem uma definição, sem um objetivo. E aí onde eu quero chegar? A sabedoria começa guardando a palavra de Deus. Existe uma palavra que é um texto de ouro. Talvez vocês conheçam esse texto de ouro, mas ainda não ouviram dessa forma, texto de ouro. Qual é esta palavra, texto de ouro? É aquela que está em João 3,16, que muitos de nós conhecemos como texto áureo da Bíblia. É o texto de ouro da palavra de Deus. Por que texto de ouro? Porque é algo que sobressai mais do que as outras palavras, porque esta palavra tem a ver diretamente com Jesus, com o nosso Deus, que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira terrível, terrível, muitas vezes parece ser algo ruim,
mas terrível, muitas vezes é algo grandioso, né? Assim como Davi dizia: olha, eu fui entretecido, eu fui feito lá no ventre da minha mãe de uma forma terrível. Parece uma forma assombrosa, mas não terrível significa neste momento, nesse contexto, de uma forma maravilhosa. Eu fui formado no ventre da minha mãe, para que eu pudesse estar aqui hoje, trazendo esta palavra para vocês. Amém. E continuando o texto áureo lá, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Se nós observarmos esta palavra e seguirmos o caminho do Senhor, você está na casa do Senhor, mas segue o caminho do Senhor. Você está na casa do Pai, mas segue o caminho dos seus pais. Tem muitos filhos por aí que dizem assim: poxa, eu estou na casa dos meus pais, mas não quero ser como meu pai. Eu quero seguir outra coisa, mas meu pai não vou seguir não. Aí fica uma incógnita, né? Se o pai é bom ou se o pai é ruim. Talvez ele não siga o pai porque o pai é ruim. Isso acontece muito com as mulheres. Tem mulheres que se espelham no pai. A maioria delas se espelham no pai. Tem aquela que se espelha no pai e diz assim: eu quero um esposo ou um marido para mim nas características do meu pai. Um homem que não bebe, não fuma, não fala palavrão, um homem honesto, cumpridor dos seus afazeres, trabalhador. E tem muitas outras que falam assim: jamais eu quero um homem como meu pai. Vocês estão entendendo? Mas eu estou dizendo aqui para você hoje do chá, conhecimento, habilidade e atitude, que te leva a uma compreensão de que quando você conhece a verdade dos caminhos do Senhor, você vai saber discernir as escolhas que você deve fazer nesta vida. Seguir o caminho do Senhor não é fácil, é difícil. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito e é difícil de caminhar. Vocês já andaram em trilha? Todos nós aqui acho que já passamos por uma trilha. E muitas vezes chove e faz aqueles buracos, é difícil você caminhar. Mas existe aí no mundo, aí fora, um caminho que nunca diz não para você, diz sim. E esse caminho é largo, é espaçoso. Não vai existir muita trilha difícil enquanto você está ali. Mas o caminho do Senhor é difícil seguir. Por isso que nós temos que ter a sabedoria, ter a visão de Deus na nossa vida, para que possamos suportar as agulhas deste caminho, que não serão fáceis. Nós vamos ser acusados, nós vamos ser contestados muitas vezes, mas nós devemos estar com o escudo da fé. Já ouviram falar dos dardos inflamados do inimigo? Capacete da salvação. Os dardos inflamados do inimigo. Porque lá em Efésios diz que nós temos que ter uma couraça. Já pensou um material de couro firme, duro, onde você leva uma parada ali, não dói. Mas os dardos inflamados do inimigo é uma seta que ela penetra se você não estiver preparado, se você não tiver com aquela armadura. E não é só ela penetrar. Quando ela penetra em nós, sabe o que ela faz? Ela penetra, aparentemente não faz nada, mas ela começa a se abrir por dentro, o veneno. E aí você começa a sentir as dores desta vida, as circunstâncias que nós passamos na vida. Vou dar um exemplo bem claro. De repente você passou um dia alegre e tal, chegou em casa, alguém falou alguma coisa que não te agradou, é como se fosse uma seta do inimigo, e você fica ali
de momento começando a se revoltar, nós precisamos ter a armadura de Deus, Glória a Deus. para poder enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Glória a Deus. Então a sabedoria de Salomão aqui nos dá uma clareza de que nós devemos, com sabedoria, começar guardando a palavra de Deus no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é só pecar contra ti, esse contra ti pode ser contra o irmão, pode ser contra qualquer outra pessoa e pode ser também contra Deus. Guardar a palavra de Deus no nosso coração significa que nós estamos dentro da palavra de Deus e estamos prontos para receber o Pai, Filho e Espírito Santo como o templo do Espírito Santo que somos. Mas para isso não basta somente ouvir, é preciso praticar. Praticar, no exemplo de hoje de Provérbios, tomar chá de folha. É um chá que não nos desanima, é um chá que nos cura, que nos liberta, porque quando nós tomamos desse chá, é como se Deus estivesse falando conosco. Verdade. Verdade. Algumas pessoas, das quais vocês conhecem, eu também, muitas vezes você vai fazer uma visita num estabelecimento, numa casa, e você vê lá em cima de uma mesa uma Bíblia aberta. Isso não significa que ela está sendo usada. Ela só está aberta, muitas vezes num salmo, num outro livro. E eu quero dizer para você que a Bíblia fechada gera uma vida confusa. Então você tem que a cada dia abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e tomar chá de folha, ler. Quando você toma chá de folha, é Deus falando com você, é Deus entrando no seu interior e mudando os seus pensamentos, dando uma alegria de forma diferente da qual o mundo dá para nós. Aí vem no principal onde eu queria chegar aqui. E Salomão, ele fala das sabedorias de Provérbios, mas ele traz algo novo que para mim é muito importante nessa vida. Que no versículo 5 de Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu já dei a dica para vocês. Chá De folhas. né? Conhecimento, habilidade, atitude de chá, para que nós possamos estar dentro desse versículo, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Quando você está tomando chá de manhã, ou à tarde, ou à noite, é como se a palavra estivesse descendo no seu coração. Então você está confiando de todo o coração, e não te estribes no teu próprio conhecimento. De repente você pode ter muito conhecimento, muita habilidade de outras coisas, mas você não pode deixar esse conhecimento, essa habilidade extrapolar ou subir acima do conhecimento da palavra de Deus. Aí eu diria então: confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu conhecimento. Esses dias, não sei se foi a pastora Priscila, mas
A Sara, eu vi ela falando alguma coisa de Sarai, alguma coisa que eu vi, não sei onde, se foi ela que falou ou não, mas eu vi ela falando de Sarai. Eu até falei, pô, a pastora Priscila falando de Sarai. E disse que Sara, a mulher de Abrão, com todo o conhecimento, com toda a grandeza que ela tinha, acabou provocando uma situação que Deus tinha prometido algo para ela, mas ela se estribou no seu conhecimento, na sua esperteza, na sua estratégia, e deu no que deu. E até hoje nós temos problema. Todos são filhos de Deus, mas até hoje existem as encrencas, os conflitos de interesse lá no Oriente, né? Isso. Aí eu posso dizer para você nesta noite, ou você confia em Deus, ou confia em si próprio. Lá na nossa profissão, na nossa atividade de trabalho, eu digo para mim mesmo e para a pastora Priscila e para os nossos colaboradores, que nós temos duas situações na vida, preste bem atenção: o sim ou o não. Se eu for vender para uma pessoa rude, muitos vão me dizer assim: olha, não adianta nem você ir lá, que aquele indivíduo vai ser difícil. Preste bem atenção no que eu vou falar. É muito difícil ir lá. Então, se você for ouvir aquelas pessoas, você já tem um não. Por que não perseguir o sim? Está lá o pai de Salomão, Davi, saiu lá do pasto, foi levar os queijos para o irmão lá na guerra, e quando chegou lá tinha o Golias, aquele homão gigante, e todo o Israel de Deus estava acuado, todo mundo dizia assim: não vai. E aquele menino ruivo diz assim: vocês estão dizendo que não vai, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi e conseguiu isso. Não é verdade? Então, sempre atrás de um não das pessoas, ou mesmo o não nosso, porque nós ficamos na dúvida, o não nosso. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus para ter discernimento, porque vai ter hora que você vai dizer não, mas tem hora que você vai dizer sim. Discernimento, sabedoria, certo? Então, são coisas maravilhosas que o Senhor traz para nós no nosso coração. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua estratégia. Você pode ter a estratégia, vai ajudar? Vai ajudar, certo? Tem um versículo na Bíblia, eu não lembro aonde que está assim, que lugar que está, que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. As misericórdias, graças a essas misericórdias que se renovam em nossa vida, porque senão nós seríamos consumidos, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando você tem sabedoria, me dá um alô, me dá hora, eu já estou terminando. Quando você tem sabedoria, você sabe suportar a fraqueza do seu próximo. Quem é o seu próximo? Então, Senhor, me dá graça. Graça é a capacidade de suportar a fraqueza do nosso próximo. Lá em casa, o meu próximo é a minha esposa, mas lá no trabalho, o meu próximo pode ser um colega. Então o Senhor, dentro dessa sabedoria que nos dá, tomando chá, nos dá a
capacidade de suportar a fraqueza. Essa é a graça. A graça de Jesus. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no coração. Sendo que escondia a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. De repente eu vou pecar contra o meu colega, porque a graça fugiu. E a graça é algo, como se diz assim, de graça. Então eu digo que graça é a capacidade de suportar a fraqueza daquele que está do meu lado. Amém. Glória Honre a Deus, ou glória. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. O versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Os caminhos e veredas são caminhos e caminhos, né? Talvez tenha um caminho aqui maior, mas tem os caminhozinhos aqui que a gente, nos nossos pensamentos, nas nossas andanças, a gente faz aí, não é isso? Vai lá para a academia, mas de repente o caminho é esse, mas tem mais esse aqui que está bonzinho, tá? Posso ir aqui, posso ir ali, É isso. certo? Então são as veredas. Então reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus, Jesus, o Espírito Santo, diz que nós somos templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deve ser o centro da nossa vida. Não aceite que Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, seja apenas uma parte. Ele tem que ser todo. Ele quer ser o centro. Não vale eu dar só uma parte. Uma vez eu li de Madre Teresa de Calcutá uma frase que diz: o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Mas não basta só doer, a gente tem que dar até que isso nos machuque. É algo tremendo. É algo tremendo. Falar em machuque, a experiência nossa, lembrei. Diz na era glacial que os porcos espinhos, era muito frio e eles não se encostavam porque os espinhos feriam um ao outro. E aí a raça deles começava a diminuir. E eles próprios se descobriram que era tanto frio que não faz mal que eu fira o meu vizinho e ele me fira, porque nós precisamos permanecer na face da terra. Assim é um amor. Muitas vezes o amor ele machuca, mas ele é verdadeiro. Nós muitas vezes vamos caminhar nessa vida, por isso que eu digo que caminhar nos caminhos do Senhor não é fácil. Vai ter um buraco ali, onde que o buraco vai ser um xingamento, o buraco vai ser algo que alguém te causou, e você fala assim: pode ferir, porque eu consigo me doar, mesmo que isso me machuque, porque eu tenho o amor de Deus na minha vida. Por isso Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. Provérbios aqui diz também: Deus corrige a quem ama. Não é isso? Isso. Eu aprendi lá no interior e fui salvo de uma pisa que eu nunca vou esquecer. Salvo, sabe o que é ser salvo? Minha mãe disse assim um dia para mim: filho, você não saia daqui
do quintal de casa, porque eles estão fazendo umas construções lá nas casas grandes. Não vá lá, porque é perigoso. O amiguinho chegou e falou: vamos lá. Que nada, meu, sua mãe não está vendo, vamos lá. E lá vai eu. Quando chegou lá nas construções lá, ele pulou para um lado e eu pulei para o outro e pisei na ponta de umas tábuas grandes, e as tábuas desceram na minha cabeça. Até hoje eu tenho um rasgo aqui. Até brinquei esses dias com o neto: se fizer uma tomografia aqui da minha cabeça, vão encontrar um monte de coisa preta que é café. Naquela época não tinha como costurar, então jogava café no corte, no rasgo, e o buraco está aqui. E vai falar: esse cérebro está contaminado de coisa preta, mas é borra de café. E eu me lembro disso, que quando me levaram lá, sangrando, minha mãe me colocou na mesa de jantar ali da cozinha. Quando eu sentei ali na mesa, sempre descendo ali, de repente bate na porta o meu tio de São Paulo, que nunca tinha ido lá, apareceu ali e falou: minha irmã, não bata no menino não, você não está vendo o estado dele. E eu fui salvo pelo anjo que era o meu tio ali naquele momento. Não apanhei, mas a marca ficou, marca gloriosa. Tem coisas na vida que você vai olhar, você vai falar assim: coisa feia. Os outros vão falar: isso é horrível. Mas você olha ali e fala assim: essa coisa horrível me tirou de uma tragédia. Oh, glória a Deus! Vocês estão entendendo a palavra de hoje? Sabedoria. Deus nos dá muitas vezes sabedoria, nos leva a concluir muitas histórias, porque Ele é maravilhoso para conosco. Às vezes nós estamos no intento de uma coisa, mas aquela coisa não vem e nós ficamos frustrados. Mas deixa Deus agir na sua vida. A palavra de Deus em Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua palavra e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, assim como vocês estão fazendo aqui nesta noite, significa que nesta noite está sendo aberta uma janela dos céus para materializar as coisas humanas que vocês precisam e necessitam nesta noite, no caminhar desta vida, até o final do mês, até o final do ano, ou pela sua vida a fio. Esse é o Senhor que nós pregamos nesta igreja. Esta igreja que batiza no Espírito Santo pelo poder de Deus, esta igreja que cura pelo poder de Deus, esta igreja que salva através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e esta igreja que através da palavra de sabedoria promete a vinda de Jesus um dia para levar a sua igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabedoria, o caminho seguro da sabedoria. Esse é o caminho seguro. Se eu for andar para um caminho seguro no Novo Testamento, eu vou dizer para vocês assim, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E você tem esse livre-arbítrio hoje, você não tem intermediário, é você e Jesus, é você no caminho e Jesus na sua vida, no centro, te orientando o que você deve fazer para caminhar nesta vida. Entregue o controle de Deus, o controle da sua vida a Deus. Alinhe o seu coração para com Deus. Quando você entrega o controle a Deus, Ele assume a direção da sua vida. E é prazeroso. Nós temos livre-arbítrio, diz. Mas quando você está nos caminhos do Senhor, esse livre-arbítrio é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que vai ditar para vocês.
Assim como o apóstolo Paulo, fugindo aqui de Salomão, que teve muitas riquezas, muitas vitórias, o apóstolo Paulo matava os cristãos. O apóstolo Paulo detestava os cristãos. O apóstolo Paulo estava na primeira morte de um dos diáconos da igreja cristã no mundo, da humanidade. Ele estava lá segurando as roupas daqueles que faziam mal para aquele diácono. Mas quando Jesus se tornou o centro da vida dele, ele chegava a dizer: eu posso passar fome, eu posso passar frio. E terminando, assim como Jó um dia disse: ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, dele eu não deixarei. Essa é a palavra de convicção para nossas vidas. Então, meu irmão, fique em pé nessa noite. Quando você entrega o controle a Deus, Ele assume a direção da sua vida. Você sabendo que é Ele que está te guiando. Vai fazer alguma coisa importante, alguma coisa grande, busca primeiro o reino de Deus. Quando você busca as coisas materiais deste mundo, as coisas humanas, elas se transformam primeiro lá no reino de Deus. Muitas vezes você está orando aqui, você deu um passo para Deus nesta noite em vir aqui, e de repente o Senhor está falando assim: eu tenho que fazer alguma coisa por aquele homem, por aquela mulher, por aquele rapaz, por aquela moça. Eu não sei o que Deus está querendo fazer por você nessa noite, mas isso eu posso te dizer: Ele tem pensamentos de bem e não de mal para as nossas vidas. Esse é o Deus que nós pregamos nesta igreja.